Né, no ano de 1987, quando eu nasci, numa cidade, né, em um município de Boa Viagem, né, um interiorzinho bem pequeno chamado Ipiranga, né, ali eu nasci. Os meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos de idade. Ali eu tomei o grande golpe da vida, né, eu perdi o meu alicerce, né, imagina o seu pai indo embora, o meu herói. E logo depois a minha mãe acabou, a gente saindo dessa casa que nós morávamos, numa fazenda de um certo fazendeiro lá. E eu fui morar com os meus avós porque a minha mãe não tinha para onde ir, né? E acabou que ali morando com meus avós, a minha mãe foi para essa cidade que é Boa Viagem, né? Que é perto ali do município de Ipiranga, onde eu tinha nascido. Até que uma tia minha, né, que morava na cidade, que era uma mulher muito bem sucedida, tinha vários negócios, os meus primos convencem ela de me levar para morar com eles, né? E chegando ali na casa da minha tia, eu tive acesso à prosperidade financeiramente falando, né? Qualidade de vida que eles tinham, né? Os carros que eles tinham, a casa que eles moravam, as escolas que eles frequentavam. Ali foi o meu primeiro encontro com a riqueza. É engraçado, Robertinho e Rodrigo, que quando eu vi tudo aquilo, eu me apaixonei, os meus olhos brilharam, né? Eu pensei, poxa, eu que, né, vivo numa extrema pobreza, se eles conseguiram, eu também posso. E é justamente o motivo pelo qual eu estou aqui, para dizer que se eu conseguir, também as pessoas também podem. Com muito trabalho, com muita dedicação, né? Claro que passei por muitos momentos difíceis, fui muitas das vezes humilhado, apanhei por pessoas que quando você mora com seus tios, com seus avós, né, eu usava sempre uma expressão que era como se eu fosse uma espécie de cão sem dono, né? Todo mundo podia bater, todo mundo podia cuspir em mim, porque não tinha ninguém para poder me defender. E o meu pai, que tinha separado da minha mãe quando ele foi embora, eu não sabia para onde que o meu pai estava. Meu pai sumiu e nunca mais apareceu. E ele ficou sabendo que eu estava sofrendo muito, passando muita dificuldade, mesmo morando com a minha tia. Ele decide voltar, cara. E do nada eu tô na casa da minha tia e meu pai chega. Quantos anos? Eu tava com 11 anos de idade, de 10 para 11 anos. Ainda, né? Exato. E quando meu pai chega, parece que o mundo para mim ele brilhou novamente. A minha esperança renasceu dentro de mim. E eu lembro como se fosse hoje, né? Não tem como não se emocionar porque foi um momento único na minha vida, porque eu era muito apegado ao meu pai. E os meus irmãos já tinham ido embora, somos 4 irmãos, né? Meus irmãos já tinham seguido a vida deles. E, enfim, meu pai chegou e aí meu pai me fez um convite, né? Falou, filho, vamos pra Brasília. Eu descobri que ele tava morando em Brasília. Eu pensei comigo, cara, meu pai tá em Brasília, deve estar muito bem sucedido, né? Meu pai deve tá muito bem, meu pai tá rico, Brasília, né? Brasília deve ser um negócio muito legal. Lá tudo deve ser bom. Meu pai comprou uma passagem de ônibus com dinheiro emprestado. Eu lembro como se fosse hoje, ele não tinha nem dinheiro pra comprar passagem pra voltar, cara. Ele só voltou porque ele ficou sabendo que eu tava sofrendo. E voltou por você. Ele voltou por mim, cara. Ele voltou por mim. 4 anos ele ficou longe de você? Ele ficou dos 7 aos 10, aos 11, mais ou menos 4 ou 5 anos. Mais ou menos. E aí, primeiro ele comprou uma briga com a minha mãe, com as minhas tias, com os meus tios, que não queria deixar que eu fosse embora com ele, né? Mas sua mãe não morava com você, sua mãe... A minha mãe, ela já morava na cidade ali também, mas ela tinha a casa dela, eu ficava um pouco com a minha mãe, ficava um pouco com a minha avó, ficava um pouco com a minha tia. Eu praticamente vivia essa fase minha na rua. Eu criei as minhas próprias leis, né? Eu vivia do jeito que eu achava que eu tinha que viver. E ali, convivendo com a minha tia, nesse período todo, a minha tia leva eu para trabalhar, né, com ela, numa fábrica de açúcar que eles tinham. E foi nesse período, né, esse sofrimento todo também, que o meu pai volta e aí ele me leva para Brasília, né. Fiquei 3 dias dentro de um ônibus com meu pai para Brasília. E quando eu chego em Brasília, na rodoferroviária de Brasília, a gente desce do ônibus. E aí, para pegar um outro ônibus para ir onde meu pai morava. E aí, a gente entrou no ônibus, lembro como se fosse hoje, o número do ônibus era 331. E aí eu chego, né, na cidade Ceilândia, uma cidade satélite de Brasília. E aí desço a pé com meu pai. Quando eu chego, meu pai morava num barraquinho de fundo, cara, de 30 metros quadrados. E ali também eu passei momentos muito difíceis. No dia seguinte fui trabalhar com meu pai na Ceasa. Trabalhei na Ceasa de Brasília dos meus 12 até os meus 18 anos na Ceasa de Brasília. Nós acordávamos 3 horas da manhã. A gente puxava carrinho até mais ou menos ali 6, 7 horas da manhã. Eu com 12 anos de idade, 13 anos de idade, puxando um carrinho com 20 caixas de tomate. Então você imagina, tinha dia que eu tinha que tomar
A gente falava lá que era um presidente com cortesano, que era um traçado para poder ter forças para poder puxar aquele carrinho. Sério? Molecote, assim? Molecote, cara. Molecote. Eu não tinha opção, né, Rodrigo? Eu não tinha para onde ir. Ou eu dava um jeito ali de mudar a minha vida, ou eu ia permanecer naquela situação. E aí eu falei pro meu pai, pai, eu só volto lá no Ceará no dia que eu tiver R$2.000. No dia que eu tiver R$2.000 eu volto. Porque na minha cabeça era o seguinte, eu saí de lá, né, destruído, né? Eu saí de lá perdendo, eu tenho que voltar lá vencedor. Eu coloquei isso como objetivo na minha vida. E como eu tinha essa referência de riqueza, e chegando na Ceasa de Brasília, eu comecei a conviver com muitos donos de boxe que eram muito mais ricos do que a minha tia. Eu vi os filhos deles com muito carro. Então, a referência que eu tinha na minha cabeça era o seguinte, no dia que eu tiver grana, eu resolvo todos os meus problemas. Eu resgato a minha família que ficou lá, a minha mãe, né? Resgato as minhas 2 irmãs que tinham ficado lá. Eu transformo a vida da minha família. E aí eu lembro que na época, meu primeiro dinheiro, eu comprei um celular, um Nokia 6120. E ele tinha uma caixinha quadradinha, não sei se vocês lembram dessa caixinha. E eu consegui juntar 1 ano de dinheiro que foi o equivalente a esses R$2.000 que encheu essa caixinha. E quando eu volto para minha cidade com esses R$2.000, eu compro um som para minha mãe e uma bicicleta para minha mãe. E aquilo para mim foi tudo assim na minha vida. E aí eu, né, gasto esses R$2.000 lá, retorno para Brasília novamente. Aí eu já estava aí com uns 14, 15 anos mais ou menos. Continuei trabalhando na Ceasa de Brasília. Trabalhei por muito tempo. E na Ceasa de Brasília eu sempre fui muito prestativo com as pessoas. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de pessoas. E o que eu comecei a perceber? Que tinha uma oportunidade de eu ganhar dinheiro além do que eu fazia. Eu ganhava R$3 lá na Ceasa. Então eu ganhava R$18 na semana puxando carrinho. O que eu comecei a perceber? Se eu pegar essas caixas de banana que vem da roça e se eu revender para o dono do box que compra lá na roça, ele vai comprar isso, ele vai comprar essa caixa de banana mais barata. Porque ele já leva a caixa. Então eu comecei a ir nas pessoas e comprar as caixas. Eu pagava 50 centavos naquele cara que tinha comprado as caixas de banana para o supermercado e eu vendia R$1,50 para o dono do box. Então chegou um determinado momento que eu já ganhava muito mais dinheiro vendendo essas caixas de banana vazia do que até mesmo trabalhando ali com o patrão do meu pai. Uhum. Se não bastasse com essa mente empreendedora de querer conquistar, de querer fazer as coisas acontecer, eu percebi que todos os sábados na Ceasa de Brasília tem uma pedra lá bem grande, onde as madames elas vão comprar as frutas fresquinhas. E o que eu percebi que elas carregavam muitas sacolas na mão. O que eu pensei? Eu preciso criar uma solução para resolver esse problema. Porque ela ia comprando e ela tinha que levar no carro e voltar para comprar as outras verduras, outras frutas. E aí eu tive a ideia de arrumar um carrinho de supermercado e eu criei um frete. Eu inventei um frete. Chegava ali a madame, chegava ali aquela pessoa bem sucedida e eu fretava aquele carrinho e eu acompanhava ela. Conclusão, eu já estava com 3 rendas, né? Eu tinha a renda que eu trabalhava com o patrão do meu pai puxando o carrinho, eu tinha a renda vendendo as caixas de banana e eu já estava com essa terceira renda que era fazendo esses fretes. Ou seja, somente num sábado, nos 4 sábados do mês eu fazia mais dinheiro do que vendendo as caixas de banana do que trabalhando com ali o patrão do meu pai, do box. E foi ali que eu conheci o dono de um material de construção muito rico em Brasília. E Deus fez com que esse cara olhasse para mim com olhares de misericórdia. Porque por mais que eu conheça essa renda, eu não lembro exatamente quanto que era hoje, mas eu vivia numa situação ainda muito difícil, né? Nós pagávamos aluguel, eu morava com meu pai, já morando com meu irmão também. E tinha dia que nós, cara, a gente dividia lá um pãozinho, um bisnaga lá para nós 3. Meu pai falava assim, filho, se não tiver nada para comer, você bebe 1 litro de água que a fome passa. Mesmo ganhando a grana dos 3 negócios, ainda tava difícil. Porque eu tinha que pagar, né? A gente tinha que pagar aluguel, a gente tinha que sustentar, a despesa era alta, não era barato, o custo de vida, a gente tinha transporte, a gente tinha tudo. Então, vamos lá que na semana eu fazia R$300, fazia R$1.200 no mês. O meu pai fazia mais R$1.000, o meu irmão mais R$1.000. Cara, a gente tinha que comer, a gente tinha que fazer tudo. Dá pra fazer. O problema, sabe o que era? Que você tava em Brasília, mano. A maior ainda per capita, mas vida, né? É onde você tem o custo de vida mais alto também, né? Então, 3.000 lá, a galera, no 3.000, lá é baixo, eu não tinha, né, essa noção, né? Eu fui pra Brasília ali você foi pra trabalhar. Pra trabalhar, né? É o que você falou, você não tinha escolha, né? Não você tinha. foi escolhido, seu pai falou, vamos. De forma alguma. Vamos nessa, né? E aí, né, conhecendo esse dono da material de construção, que é um grande amigo meu até hoje, esse cara olhou pra mim com um olhar de misericórdia e falou assim, cara, eu quero te ajudar, você é um menino muito prestativo,
Eu falo que foi o terceiro encontro com a riqueza que eu tive. O primeiro foi com a minha tia, o segundo foi na Ceasa com o dono de box. Dos box. E o terceiro foi com ele. Quando ele me leva para trabalhar com um estagiário naquela empresa, Robertinho, que eu chego lá, primeira coisa, ele chegou numa BMW, uma M3 amarela. Lembra como se fosse hoje. Quando eu vi aquele carro, eu olhei para dentro daquele estoque, um absurdo, uma pancada de caminhão. Só para vocês terem noção da proporção, na época ele faturava mais de 200 milhões de reais por ano. Não. Era um negócio gigantesco. E ele começou a me levar para a igreja, ele me começou a levar para casa dele. Ele começou a me ajudar. Pô, ele te apadrinhou de verdade, Ele me apadrinhou, né? De verdade. Ele te viu... Ele me viu de verdade, ele foi na casa do meu pai, ele conversou com meu pai e falou, olha, eu quero ajudar esse menino. E ele me deu um estágio, foi o meu primeiro e único trabalho de carteira assinada. Eu fiquei lá um período, acabei não me adaptando, saí de lá e volto novamente para a Ceasa. Porque era o que eu sabia fazer. De novo, eu tinha duas opções, ou eu voltava para o Ceará, ou eu ficava na Ceasa trabalhando. E aí eu entro num processo meio que de depressão, meio que... Enfim, eu não consigo muito bem definir o que eu estava sentindo exatamente. E aí, um amigo meu que eu morava nesse barraco de fundo, tinha um amigo meu que era um advogado, que a gente jogava bola na rua. E ele falou assim para mim, falou assim, Renato, eu trabalho numa empresa, eu sou sócio de uma empresa, e lá tem uma oportunidade, eles estão precisando de uma pessoa para trabalhar. Eu falei, cara, mas fazendo o quê? Ele falou assim, olha, é um trabalho de panfleteiro, você vai trabalhar com um panfleteiro. E é isso, né? Possa ser que você venha a crescer, mas eu acredito que seja melhor para você do que a Ceasa. Eu falei, bacana, vamos lá conhecer. Eu falei, que dia que você quer que eu esteja lá? Ele falou assim, eu quero que você esteja sexta-feira, às 17 horas. Eu pego uma van, em Brasília, na época tinha umas van que rodava lá em Brasília. E aí eu chego lá, Robertinho e Rodrigo, às 17 horas e 3 minutos, eu nunca esqueço disso. Estava chovendo, eu estava com uma calça, com um all-star vermelho, com uma camisa curta. Quando eu desço da van, eu escuto uma voz. Na hora que eu desço da van, que eu coloco o meu pé, eu escuto uma voz, e a voz falava assim para mim. Aqui você vai aprender tudo que você tem que fazer e a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Parada interna, assim. Interna, uma coisa de louco. Uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida. Era nítida? Nítida, assim? Muito... É como se você estivesse aqui falando comigo. Na hora que eu desci da van, eu escutei. Quando eu desço da van, que eu entro, que eu espero o meu chefe, que venha o meu chefe, que ele venha ao meu encontro lá, o meu ex-chefe, que ele fala pra mim o que eu tinha que fazer, eu entendi perfeitamente. E aí eu fiz uma única pergunta pra ele. Eu falei assim, o que eu tenho que fazer pra me mudar de vida? Eu quero prosperar, eu quero crescer na vida. Eu quero evoluir. Eu estava com os meus 18 anos. Ele falou assim, ele só me falou uma coisa, ele falou assim, para você crescer a regra básica é faça o que ninguém faz. Cara, quando ele me falou isso, eu virei a chave.